Fala galera, beleza? Hoje dia 19 de abril, segunda-feira, bora fazer mais um fechamento de mercado aqui para vocês, começando pelo índice e depois passando para o dólar. Bom pessoal, logo no começo do dia a gente percebe que o índice ele deu continuidade no movimento de alta, tá? Que estava vindo aí de sexta-feira. As médias móveis estavam ancorando aqui, logo no primeiro candle a gente já percebe uma barra de força, né, impulsionando os preços para cima. Entretanto, se a gente der um zoom out, a gente percebe que tinha topos, né, isolados aqui do dia 15 e do dia 16. E isso, na verdade, acabou criando aqui uma barreira nos preços e acabou impossibilitando o mercado de dar continuidade no movimento de alta, tá? Tanto é que se a gente olhar aqui, a gente percebe que o mercado deixou uma sombra muito grande, tá? Exatamente nesse nível de preço, que foi a rejeição por parte da pressão vendedora, né? Estava vindo de quinta e de sexta-feira. Então, quando o mercado deixou essa sombra e no próximo ele acabou fechando negativo, isso aqui basicamente foi uma confirmação, tá, da pressão vendedora e que iria impulsionar o mercado para baixo. E a partir disso o mercado começou a trabalhar de forma descendente, né, fazendo topos menores, e ele tinha a mínima prévia do dia que era exatamente nesse nível. Tá? Quando esse candle aqui, ó, perdeu a mínima do dia, basicamente ele acionou o espelhamento de Fibo. O que é o espelhamento? Né? Nesse caso aqui foi um espelhamento em A, porque ele subiu reto, caiu reto, e a partir do momento que ele perdeu esse fundo aqui, ele acionou o espelhamento. Então aqui basicamente caberia uma venda, tá? Só que aqui foi um evento técnico bem específico, porque quem vendeu exatamente nesse candle pode ser que tenha colocado o stop aqui, né? E se colocou o stop aqui, foi estopado antes do mercado ir para o alvo. Por quê? Porque o alvo seria basicamente essa expansão de movimento projetada para baixo, certo? Só que aqui nesse caso as médias não estavam alinhadas, tá? Eu não gosto de operar em mercado onde as médias não estão alinhadas. Eu evito justamente por conta disso, porque o mercado tende a ficar com movimentos erráticos. Então a gente percebe que se a gente pegar esse topo com esse fundo e expandir para baixo, o alvo era exatamente aqui. Só que a gente percebe que o mercado, antes de cair aqui para o alvo, o que ele fez? Ele travou aqui na região da VWAP do dia anterior, tá? Entrou fluxo comprador, deve ter estopado os que tinham vendido, e aqui aconteceu um movimento bem interessante também, tá? Por quê? Porque o mercado, depois dessa queda aqui que ele fez, quando ele fez essa recuperação, ele travou exatamente no 61%, tá? Dessa queda, e depois entrou fluxo vendedor de novo, tá? Se a gente pega o nível de FIBO aqui, ó, dessa mínima até esse topo, a gente percebe que o mercado fez uma recuperação forte, travou no nível de 61,8, que é o que eu sempre falo para vocês, que o mercado segura, né, nessa região, ó. Acabou segurando, entrou pressão vendedora e impulsionou o mercado lá para o alvo desse espelhamento, tá? É importante também notar, até para a gente ter uma certa referência, galera, o seguinte: se a gente olha aqui para trás, tá? Nunca operem com o gráfico, tá? Olhando só dentro do dia, porque você perde a referência macro. Então, quando você opera tendo uma visão um pouquinho mais afastada, né? Olhando a floresta, não apenas a árvore, você consegue verificar principalmente níveis, né, ou possíveis níveis que o mercado pode retrair. Nesse caso, a gente tinha dois topos aqui, ó. Esse topo de sexta e o topo que foi renovado hoje. E a gente tinha esse fundo isolado. Então, quando o mercado começou a fazer uma correção mais acentuada, o que a gente faz? A gente pega o último fundo, né? Esse último topo, e a gente mede uma retração para verificar quais os possíveis níveis de correção, tá? Esse nível, por incrível que pareça, foi exatamente o 50 e esse nível foi o 61,8, tá? Da correção. Então, se a gente pega aqui, ó, esse topo com esse fundo, a gente percebe que o mercado veio aqui, antes de buscar o 61, ele travou no 50, né, na região aqui da VWAP do dia anterior, entrou fluxo comprador, travou no 61 da queda, inverteu e veio buscar o 61% dessa alta inteira, tá? E aqui a gente começa a perceber também um comportamento bem interessante dos preços, que o mercado basicamente começou a trabalhar com topos e fundos descendentes, né? Então, olha lá, topos, topos, fundos, 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 fundos. E isso dá para fazer o quê? Isso forma um canal, né? Canal de baixo. Então, quando você tem referência de canal, o que você pode fazer? Você pode trabalhar com as linhas estendidas, né? Então, olha lá, o que você faz? Você pega e puxa, tá? Então, a gente percebe que o mercado veio respeitando perfeitamente dessa mínima do primeiro candle do dia, né? Com essa máxima, a gente percebe que o mercado veio respeitando, subiu, bateu aqui em cima, caiu, bateu aqui.
E quando ele entrou aqui na região de 61,8, que também por confluência foi alvo dessa projeção de queda, entrou aqui um fluxo comprador, inclusive graficamente falando, o mercado formou aqui um padrão de estrela, né, da manhã, e aí realmente entrou um fluxo absurdo de compra, né? A gente percebe que o mercado impulsionou, afastou bem das médias móveis, rompeu a referência do dia, que até então seria aqui, né, esse topo aqui do dia. E se a gente, pessoal, é aquilo lá que eu falo para vocês, né, sempre trabalhar com uma visão um pouquinho mais macro. Se a gente pega essa referência desse canal, deixa eu colocar aqui numa grossura diferente, ó. Se a gente pega essa referência desse canal e simplesmente copia e projeta isso aqui para cima, a gente percebe que o mercado simplesmente cravou, tá? Aqui, exatamente, o 100% desse canal projetado, beleza? E quando ele bateu aqui, tá? Ele deixou essa sombra e automaticamente o mercado, como tinha afastado muito das médias móveis, acabou retornando, tá? E por incrível que pareça, ou não, né? Por coincidência ou não, o mercado voltou a testar exatamente essa linha estendida, tá? Dessa LTB, que foi quando teve esse rompimento, houve a duplicidade do canal. Então, a partir do momento que o mercado cumpriu o alvo e voltou a fazer o reteste, olha o padrão que ele deixou. Ele deixou um padrão de continuidade do movimento. As médias móveis já estavam alinhadas, já estavam separadas, já estavam distanciadas uma das outras. Então aqui tinha VWAP, tinha a linha de retorno do canal, tinha essa região aqui de troca de polaridade, tá? Essa região aqui de troca de polaridade. Então o que o mercado fez? O mercado basicamente se comportou de uma forma perfeita, né? Tecnicamente falando. Olha lá. Então foi exatamente aquilo que eu gosto de operar, né? Esses eventos técnicos. O mercado hoje deu uma aula de price action nesse sentido, tá? Então o que ele fez? Ele voltou para testar, deixou um padrão comprador em cima das médias móveis na linha de retorno da LTB estendida, mais região de troca polaridade, eu comprei aqui, tá? Foi basicamente aí o meu único trade do dia, eu comprei índice aqui, e aí o índice que fez? Olha lá, subiu, pivotou de novo, ancorou e subiu, tá? Então, quem trabalhou com FIBO, basicamente foi só ter pego isso daqui, ó, e duplicado de novo a partir do rompimento, tá? Olha lá onde que o mercado foi. O mercado pegou de novo, tá? Então, quem trabalhou com FIBO poderia ter pego esse espelhamento total, porque o mercado, quando ele caiu, deixou esse fundo, né? Ele caiu reto, subiu reto. A partir do momento que ele rompeu esse topo aqui de referência, ele ativou o quê? Ele ativou o espelhamento do dia. Então dava para ter pego basicamente essa expansão toda e projetado para cima, certo? Então quem trabalhou nesse cenário pegou esse fundo, pegou esse topo e simplesmente expandiu o movimento, cravando o alvo aqui em cima, tá? Então aqui foi exatamente o alvo de FIBO. Quem entrou aqui basicamente segurou a operação até o final deve ter pego aí em torno de uns 700 pontos, tá? Duplicando duas vezes esse canal estendido para cima. E a partir do momento que o mercado cravou o alvo de Fibonacci e acabou fazendo aqui, ó, dois topos menores, a gente percebe que houve aqui, na verdade, um pivô de baixa, que quando ele rompeu essa referência de fundo, de fato, ele falhou a continuidade do movimento. E aí, a partir disso, como ele já tinha feito um movimento de certa forma agressivo para alta, né, quem estava trabalhando nesse cenário percebeu que ele iria fazer o quê? Uma correção até algum nível dessa extensão primária, né? E se a gente pegar esse fundo com esse topo, a gente encontra uma região aqui embaixo de 61,8 novamente, tá? Então, quer ver, ó, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, topo, fundo, ó. O mercado simplesmente veio e ancorou de novo aqui nessa região, beleza? Se a gente olha para uma outra ótica aqui da troca de polaridade, a gente percebe que foi a mesma região aqui, ó, que acabou segurando os preços nesse nível, segurou aqui também. Só que agora a gente tem aqui esse cenário onde o mercado está trabalhando aqui dentro da zona de 61,8. Então o mercado veio de cima para baixo, trabalhou dentro da região de 61,8 e acabou retornando de novo para um movimento ascendente, né, que é natural após bater em região de 61,8.
Só que aqui também aconteceu um evento técnico bem interessante, porque o mercado acabou falhando a continuidade do movimento, principalmente quando ele chegou nessa região de resistência aqui, ó, né? Até porque esse topo anterior com esse topo aqui próximo formam uma barreira, né? E essa barreira foi extremamente respeitada, né? Isso aqui criou a região de pressão intraday, acabou segurando os preços, certo? Deixa eu apagar aqui. Então a gente percebe aqui que os preços, na verdade, foram impactados por esses dois topos. O mercado afastou das médias móveis, deixou um inside bar e retornou. E aí aqui aconteceu algo também bem interessante, tá? Do ponto de vista técnico, porque o mercado ele veio, corrigiu e realmente fez uma bela de uma correção, tá? Teve, na verdade, alguns possíveis cenários para a gente poder projetar esses alvos, tá? Eu vou trabalhar com os 3 cenários. Primeiro cenário, o mercado, se a gente olha aqui nas extremidades, o mercado deixou esse topo e esse topo. Ele tinha deixado esse fundo como referência. A partir do momento que o mercado perdeu esse fundo, né, dava para você ter trabalhado com essa projeção aqui para baixo, tá? Que dava alvo mais ou menos aqui nesse exato ponto que o mercado veio buscar. Outro cenário importante também que daria para a gente ter trabalhado dentro de um cenário um pouco mais micro é esse cenário aqui de pivô, tá? Que o mercado fez, rompendo aqui, ativando esse pivô de baixo. Dava para você ter trabalhado 2 vezes essa expansão para baixo, o mercado veio buscar também, tá, essa mesma região. E também quem trabalhou de uma forma um pouco mais conservadora deve ter trabalhado com esse espelhamento. Pegou esse fundo, esse topo e projetado para baixo, porque o mercado fez a recuperação em A, tá? Então, os 3 cenários deram alvos. Ó. Se eu pego esse topo com esse fundo e projeto, olha lá onde o mercado foi. Tá? O mercado bateu aqui. Beleza? Vamos pegar aqui a projeção. Se eu pego esse topo com esse fundo, projeto 1, 2 vezes, olha lá onde o mercado veio. Tá? Então, deu alvo também. E você poderia também ter pego esse topo com esse fundo e simplesmente espelhado o movimento, dava um alvo mais conservador, mas também bem próxima dessa região. Que inclusive, pessoal, foi basicamente a mínima aqui, ó, da VWAP, tá? De sexta-feira, ó. A gente percebe que se a gente estender essa região da VWAP semanal de sexta-feira, ó, foi exatamente onde o mercado veio buscar, tá? Nesse mesmo nível. Então aqui também deu uma bela de uma entrada para venda, tá? Com ativação aqui de pivô a favor das médias móveis que já estavam alinhadas, então ficou um cenário bem interessante, beleza? Então essa foi minha visão aí no índice no dia de hoje. O dia foi, de certa forma, bem técnico, com alguns sinais erráticos, mas de certa forma bem técnico. Falando aqui do dólar também, tá? O dólar, ele abriu já numa região bem interessante. Essa região, na verdade, foi uma região de pressão, tá? Deixada aqui na sexta-feira por esses 2 fundos, tá? Esse fundo aqui e esse fundo aqui. Se a gente perceber e estender isso daqui, olha lá onde o dólar abriu, tá? Ele estava afastado das médias, então o mercado tendia a fazer o quê? Fazer uma correção às médias. Então a gente percebe que ficou bem errático, né? Aqui tinha linha d'água, uma média maior aqui em cima, então o mercado ficou zigue-zagueando até que ele fez o seguinte, ó. Ele deixou 2 topos maiores, mas ele ainda estava trabalhando abaixo das médias e abaixo da VWAP, estava tudo desalinhado. Quando entrou o fluxo comprador e jogou o mercado para cima das médias e deixou um pivô pelos tempos menores, né, de 1 ou 2 minutos, você conseguiria ver. Basicamente aqui ele ativou o gatilho de entrada, tá, de uma compra, que foi exatamente o trade que eu fiz. E quando ele rompeu aqui, esse topo do dia, ele ativou o espelhamento, tá? Que basicamente você pegaria esse topo, esse fundo, e projetaria para cima. Então, como eu estava trabalhando nesse cenário de fundos maiores e fluxo comprador, basicamente pegando esse fundo com esse topo e espelhando o movimento para cima, a gente percebe que deu alvo exatamente aqui na região da VWAP de sexta-feira, a VWAP do dia anterior, que serve exatamente como uma região de resistência ou suporte para o dia seguinte, e além disso, era alvo aqui desse espelhamento de FIBO. Tá? A gente percebe que o mercado deixou essa sombra aqui, que significa força vendedora, na sequência tivemos a confirmação e a queda. Tá? Nesse cenário de inversão, a gente percebe que o mercado aqui ativou um pré-pivô, tá com um candle lindo de ignição aqui pelos 5 minutos, daria para ter feito uma venda aqui também nessa inversão das médias, tá?
Pelo 2 minutos dava para até antecipar aqui esse movimento. E aí, quando o mercado fez esse rompimento, galera, tá, o que que ele fez? Basicamente, ele ativou esse pivô. Pô, Adriano, qual pivô? Não estou enxergando. Esse pivô aqui, ó. Topo, fundo, topo, menor, rompeu. Rompeu, pega esse topo, esse fundo e vem trabalhando com as projeções de Fibo, beleza? Então, olha lá, a gente pegando esse topo, esse fundo e estendendo, ó, primeiro alvo estaria aqui, segundo alvo estaria aqui, tá? Só que depois que o mercado veio e cravou o segundo alvo, vocês não concordam que ele perdeu a mínima anterior aqui, ó? Porque ele tinha esse fundo, esse segundo fundo e esse terceiro fundo. Quando ele perdeu esse segundo fundo, no cenário um pouquinho mais macro do intraday, ele também ativou um espelhamento, tá? Esse espelhamento dava alvo aqui para baixo. Só que o que aconteceu? A gente percebe que o mercado travou aqui, ó. O mercado não desenvolveu, ó. Por que ele travou aqui? Até coloquei uma linha aqui, um suporte, né, bem forte. Por quê? Porque esse suporte, galera, se a gente der um zoom out aqui, ó, o mercado tem um fundo isolado lá no dia 8 de abril. Tá? O último fundo isolado aqui foi no dia 8. E a gente percebe que o mercado travou exatamente nessa região inicialmente. Tá? Eu até gravei uns stories mostrando para vocês, né, e atentando vocês dessa dificuldade do preço passar aqui. Mas, em contrapartida, depois que o mercado fez uma correção, testou as médias e fez a inversão do movimento, né, aqui, principalmente com candle de ignição, ele caracterizou a continuidade do movimento e ele foi basicamente cumprir o alvo, né? Então, se a gente pega aqui, ó, esse topo, esse fundo, e a gente faz lá uma, duas vezes, se a gente puxa esse terceiro nível para o pé do pivô, ele cumpriu aqui embaixo, ó. Olha lá, tá vendo? Ele cumpriu o alvo e depois retornou o movimento. E em contrapartida, se eu trabalho com o espelhamento, eu pego esse topo, puxo nesse fundo e espelho o movimento. Olha lá. Também deu alvo aqui, ó. Então esse fundo, esse topo caiu reto, rompeu, ativou o espelhamento. E ele só veio aqui cumprir o alvo depois que ele fez toda essa região de briga, tá? Então por isso que vocês têm que prestar atenção não apenas no cenário do intraday, mas também no cenário dos dias anteriores, beleza? Então o dólar eu achei um pouco mais difícil, tecnicamente falando, depois do meio-dia, tá? Ele acabou ficando bem congestionado aqui para operar, deu alguns sinais falsos, né, de continuidade. Deve ter estopado algumas pessoas aqui nessa região por volta da 1h40, às 2 horas. Aqui embaixo também, ó, depois das 2h30, ele acionou a continuidade, depois fez a inversão. Então ele ficou brincando aqui. Entretanto, todo o cenário estava de venda, né? O problema foi realmente a pessoa errar o time da entrada e acabar entrando, se posicionando no lugar errado e tomando stop e depois o mercado vai lá para o alvo. Então é complicado operar nesses dias, tá? Então por isso que eu não gosto de operar contra as médias móveis e principalmente quando as médias móveis não estão alinhadas, tá? Bom, essa foi a minha visão do dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e é game, porra!